Parte 4. Das eleições. Título 1. Do Sistema Eleitoral. Artigo 82º. O sufrágio e universal e direto, o voto, obrigatório e secreto. Artigo 83º. Na eleição direta para o Senado Federal, para prefeito e vice-prefeito, adotar-se-á o princípio majoritário. Artigo 84º. A eleição para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, obedecerá ao princípio da representação proporcional na forma desta lei. Artigo 85º. A eleição para deputados federais, senadores e suplentes, presidente e vice-presidente da República, governadores, vice-governadores e deputados estaduais far-se-á, simultaneamente, em todo o país. Artigo 86º. Nas eleições presidenciais, a circunscrição serão país, nas eleições federais e estaduais, o Estado, e nas municipais, o respectivo município. Capítulo 1. Do registro dos candidatos. Artigo 87º. Somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por partidos. Parágrafo único. Nenhum registro será admitido fora do período de 6 meses antes da eleição. Artigo 88º. Não é permitido registro de candidato embora para cargos diferentes, por mais de uma circunscrição ou para mais de um cargo na mesma circunscrição. Parágrafo único. Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional, o candidato deverá ser filiado ao partido, na circunscrição em que concorrer, pelo tempo que for fixado nos respectivos estatutos. Artigo 89º. Serão registrados: 1. No Tribunal Superior Eleitoral os candidatos a presidente e vice-presidente da República. 2. Nos tribunais regionais eleitorais os candidatos a senador, deputado federal, governador e vice-governador e deputado estadual. 3. Nos juízos eleitorais os candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito e juiz de paz. Artigo 90º. Somente poderão inscrever candidatos os partidos que possuam diretório devidamente registrado na circunscrição em que se realizar a eleição. Artigo 91º. O registro de candidatos a presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, ou prefeito e vice-prefeito, far-se-á sempre em chapa única e indivisível, ainda que resulte a indicação de aliança de partidos. Parágrafo 1º. O registro de candidatos a senador far-se-á com o do suplente partidário. Parágrafo 2º. Nos territórios far-se-á o registro do candidato a deputado com o do suplente. Parágrafo 3º. É facultado aos partidos políticos celebrar coligações no registro de candidatos às eleições majoritárias. Artigo 92º. Revogado pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 93º. O prazo de entrada em cartório ou na Secretaria do Tribunal, conforme o caso, de requerimento de registro de candidato a cargo eletivo terminará, improrrogavelmente, às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 1º. Até 20 dias antes da data das eleições, todos os requerimentos, inclusive os que tiverem sido impugnados, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias, e publicadas as decisões a eles relativas. Parágrafo 2º. As convenções partidárias para a escolha dos candidatos serão realizadas, no máximo, até 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 3º. Nesse caso, se tratar de eleição municipal, o juiz eleitoral deverá apresentar a sentença no prazo de 2
dias, podendo o recorrente, nos 2 dias seguintes, aditar as razões do recurso, no caso de registro feito perante o tribunal, se o relator não apresentar o acórdão no prazo de 2 dias, será designado outro relator, na ordem da votação, o qual deverá lavrar o acórdão do prazo de 3 dias, podendo o recorrente, nesse mesmo prazo, aditar as suas razões. Artigo 94º. O registro pode ser promovido por delegado de partido, autorizado em documento autêntico, inclusive telegrama de quem responda pela direção partidária e sempre com assinatura reconhecida por tabelião. Parágrafo 1º. O requerimento de registro deverá ser instruído. 1. Com a cópia autêntica da ata da convenção que houver feito a escolha do candidato, a qual deverá ser conferida com o original na secretaria do tribunal ou no cartório eleitoral. 2. Com a autorização do candidato, em documento com a assinatura reconhecida por tabelião. 3. Com certidão fornecida pelo cartório eleitoral da zona de inscrição, em que conste que o registrando é eleitor. 4. Com prova de filiação partidária, salvo para os candidatos a presidente e vice-presidente, senador e respectivo suplente, governador e vice-governador, prefeito e vice-prefeito. 5. Com folha corrida fornecida pelos cartórios competentes, para que se verifique se o candidato está no gozo dos direitos políticos, artigo 132º, inciso 3, e 135º da Constituição Federal. 6. Com declaração de bens, de que constem a origem e as mutações patrimoniais. Parágrafo 2º. A autorização do candidato pode ser dirigida diretamente ao órgão ou juiz competente para o registro. Artigo 95º. O candidato poderá ser registrado sem o prenome, ou com o nome abreviado, desde que a supressão não estabeleça dúvida quanto à sua identidade. Artigo 96º. Será negado o registro a candidato que, pública ou ostensivamente faça parte, ou seja adepto de partido político cujo registro tenha sido cassado com fundamento no artigo 141º, parágrafo 13, da Constituição Federal. Artigo 97º. Protocolado o requerimento de registro, o presidente do tribunal ou o juiz eleitoral, no caso de eleição municipal ou distrital, fará publicar imediatamente edital para a ciência dos interessados. Parágrafo 1º. O edital será publicado na imprensa oficial, nas capitais, e afixado em cartório, no local de costume, nas demais zonas. Parágrafo 2º. Do pedido de registro caberá, no prazo de 2 dias, a contar da publicação ou afixação do edital, impugnação articulada por parte de candidato ou de partido político. Parágrafo 3º. Poderá, também, qualquer eleitor, com fundamento em inelegibilidade ou incompatibilidade do candidato ou na incidência deste no artigo 96º impugnar o pedido de registro, dentro do mesmo prazo, oferecendo prova do alegado. Parágrafo 4º. Havendo impugnação, o partido requerente do registro terá vista dos autos, por 2 dias, para falar sobre a mesma, feita a respectiva intimação na forma do parágrafo 1º. Artigo 98º. Os militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições. 1. O militar que tiver menos de 5 anos de serviço, será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído do serviço ativo. 2. O militar em atividade com 5 ou mais anos de serviço ao se candidatar a cargo eletivo, será afastado, temporariamente, do serviço ativo, como agregado, para tratar de interesse particular. 3. O militar não excluído e que vier a ser eleito será, no ato da diplomação, transferido para a reserva ou reformado. Parágrafo único.
O juízo ou tribunal que deferir o registro de militar candidato a cargo eletivo comunicará imediatamente a decisão à autoridade a que o mesmo estiver subordinado, cabendo igual obrigação ao partido, quando lançar a candidatura. Artigo 99. Nas eleições majoritárias poderá qualquer partido registrar na mesma circunscrição candidato já por outro registrado, desde que o outro partido e o candidato o consintam por escrito até 10 dias antes da eleição, observadas as formalidades do artigo 94. Parágrafo único. A falta de consentimento expresso acarretará a anulação do registro promovido, podendo o partido prejudicado requerê-la ou recorrer da resolução que ordenar o registro. Artigo 100º. Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional, o Tribunal Superior Eleitoral, até 6 meses antes do pleito, reservará para cada partido, por sorteio, em sessão realizada com a presença dos delegados de partido, uma série de números a partir de 100. Parágrafo 1º. A sessão a que se refere o caput deste artigo será anunciada aos partidos com antecedência mínima de 5 dias. Parágrafo 2º. As convenções partidárias para a escolha dos candidatos sortearão, por sua vez, em cada estado e município, os números que devam corresponder a cada candidato. Parágrafo 3º. Nas eleições para deputado federal, se o número de partidos não for superior a 9, a cada um corresponderá obrigatoriamente uma centena, devendo a numeração dos candidatos ser sorteada a partir da unidade, para que ao primeiro candidato do primeiro partido corresponda o número 101, ao do segundo partido, 201, e assim sucessivamente. Parágrafo 4º. Concorrendo 10 ou mais partidos, a cada um corresponderá uma centena a partir de 1.101, de maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos sempre 4 algarismos, suprimindo-se a numeração correspondente à série 2001 a 2100, para reiniciá-la em 2101, a partir do 10º partido. Parágrafo 5º. Na mesma sessão, o Tribunal Superior Eleitoral sorteará as séries correspondentes aos deputados estaduais e vereadores, observando, no que couber, as normas constantes dos parágrafos anteriores, e de maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos sempre número de 4 algarismos. Artigo 101º. Pode qualquer candidato requerer, em petição com firma reconhecida, o cancelamento do registro do seu nome. Parágrafo 1º. Desse fato, o presidente do tribunal ou o juiz, conforme o caso, dará ciência imediata ao partido que tenha feito a inscrição, ao qual ficará ressalvado o direito de substituir por outro o nome cancelado, observadas todas as formalidades exigidas para o registro e desde que o novo pedido seja apresentado até 60 dias antes do pleito. Parágrafo 2º. Nas eleições majoritárias, se o candidato vier a falecer ou renunciar dentro do período de 60 dias mencionados no parágrafo anterior, o partido poderá substituí-lo, se o registro do novo candidato estiver deferido até 30 dias antes do pleito. Serão utilizadas as já impressas, computando-se para o novo candidato os votos dados ao anteriormente registrado. Parágrafo 3. Graus. Considerar-se-á nulo o voto dado ao candidato que haja pedido o cancelamento de sua inscrição, salvo na hipótese prevista no parágrafo anterior, in fine. Parágrafo 4º. Nas eleições proporcionais, ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, ao substituto será atribuído o número anteriormente dado ao candidato cujo registro foi cancelado. Parágrafo 5º. Em caso de morte, renúncia, inelegibilidade e preenchimento de vagas existentes nas respectivas chapos, tanto em eleições proporcionais quanto majoritárias, as substituições e indicações se processarão pelas comissões executivas. Artigo 102º.
Os registros efetuados pelo Tribunal Superior serão imediatamente comunicados aos tribunais regionais e por estes aos juízes eleitorais. Capítulo 2. Do voto secreto. Artigo 103º. O sigilo do voto é assegurado mediante as seguintes providências: 1. Uso de cédulas oficiais em todas as eleições, de acordo com o modelo aprovado pelo Tribunal Superior. 2. Isolamento do eleitor em cabine indevassável para o só efeito de assinalar na cédula o candidato de sua escolha e, em seguida, fechá-la. 3. Verificação da autenticidade da cédula oficial à vista das rubricas. 4. Emprego de urna que assegure a inviolabilidade do sufrágio e seja suficientemente ampla para que não se acumulem as cédulas na ordem que forem introduzidas. Capítulo 3. Da cédula oficial. Artigo 104º. As cédulas oficiais serão confeccionadas e distribuídas exclusivamente pela Justiça Eleitoral, devendo ser impressas em papel branco, opaco e pouco absorvente. A impressão será em tinta preta, com tipos uniformes de letra. Parágrafo 1º. Os nomes dos candidatos para as eleições majoritárias devem figurar na ordem determinada por sorteio. Parágrafo 2º. O sorteio será realizado após o deferimento do último pedido de registro, em audiência presidida pelo juiz ou presidente do tribunal, na presença dos candidatos e delegados de partido. Parágrafo 3º. A realização da audiência será anunciada com 3 dias de antecedência, no mesmo dia em que for deferido o último pedido de registro, devendo os delegados de partido ser intimados por ofício sob protocolo. Parágrafo 4º. Havendo substituição de candidatos após o sorteio, o nome do novo candidato deverá figurar na cédula na seguinte ordem: 1. Se forem apenas 2, em último lugar. 2. Se forem 3, em segundo lugar. 3. Se forem mais de 3, em penúltimo lugar. 4. Se permanecer apenas 1 candidato e forem substituídos 2 ou mais, aquele ficará em primeiro lugar, sendo realizado novo sorteio em relação aos demais. Parágrafo 5º. Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula conterá espaço para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato de sua preferência e indique a sigla do partido. Parágrafo 6º. As cédulas oficiais serão confeccionadas de maneira tal que, dobradas, resguardem o sigilo do voto, sem que seja necessário o emprego de cola para fechá-las. Capítulo 4. Da representação proporcional. Artigo 105º. Revogado pela Lei nº 14.211, de 2021. Artigo 106º. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1, se superior. Parágrafo único. Revogado pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 107º. Determina-se para cada partido o quociente partidário dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda, desprezada a fração. Artigo 108º. Estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Parágrafo único. Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as regras do artigo 109. Artigo 109.
Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários e em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o artigo 108º serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. 1. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares por ele obtido mais 1, cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima. 2. Repetir-se-á a operação para cada um dos lugares a preencher. 3. Quando não houver mais partidos com candidatos que atendam às duas exigências do inciso 1 deste caput, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias. Parágrafo 1º. O preenchimento dos lugares com que cada partido for contemplado far-se-á segundo a ordem de votação recebida por seus candidatos. Parágrafo 2º. Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral, e os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% desse quociente. Artigo 110º. Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso. Artigo 111º. Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados. Artigo 112º. Considerar-se-ão suplentes da representação partidária. Os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos. 2. Em caso de empate na votação, na ordem decrescente da idade. Parágrafo único. Na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista pelo artigo 108º. Artigo 113º. Na ocorrência de vaga, não havendo suplente para preenchê-la, far-se-á eleição, salvo se faltarem menos de 9 meses para findar o período de mandato. Título 2. Dos atos preparatórios da votação. Artigo 114º. Até 70 dias antes da data marcada para a eleição, todos os que requererem inscrição como eleitor, ou transferência, já devem estar devidamente qualificados e os respectivos títulos prontos para a entrega, se deferidos pelo juiz eleitoral. Parágrafo único. Será punido nos termos do artigo 293º o juiz eleitoral, o escrivão eleitoral, o preparador ou o funcionário responsável pela transgressão do preceituado neste artigo ou pela não entrega do título pronto ao eleitor que o procurar. Artigo 115º. Os juízes eleitorais, sob pena de responsabilidade, comunicarão ao Tribunal Regional, até 30 dias antes de cada eleição, o número de eleitores alistados. Artigo 116º. A Justiça Eleitoral fará ampla divulgação através dos comunicados transmitidos em obediência ao disposto no artigo 250º parágrafo 5º pelo rádio e televisão, bem assim por meio de cartazes afixados em lugares públicos, dos nomes dos candidatos registrados, com indicação do partido a que pertençam, bem como do número sob que foram inscritos, no caso dos candidatos a deputado e a vereador. Capítulo 1. Das sessões eleitorais. Artigo 117º. As sessões eleitorais, organizadas à medida em que forem sendo deferidos os pedidos de inscrição, não terão mais de 400 eleitores nas capitais e de 300 nas demais localidades, nem menos de 50 eleitores. Parágrafo 1º. Em casos excepcionais,
devidamente justificados, o Tribunal Regional poderá autorizar que sejam ultrapassados os índices previstos neste artigo desde que essa providência venha facilitar o exercício do voto, aproximando o eleitor do local designado para a votação. Parágrafo 2º. Se em sessão destinada aos cegos, o número de eleitores não alcançar o mínimo exigido, este se completará com outros, ainda que não sejam cegos. Artigo 118º. Os juízes eleitorais organizarão relação de eleitores de cada sessão, a qual será remetida aos presidentes das mesas receptoras para facilitação do processo de votação. Capítulo 2. Das mesas receptoras. Artigo 119º. A cada sessão eleitoral corresponde uma mesa receptora de votos. Artigo 120º. Constituem a mesa receptora um presidente, um primeiro e um segundo mesários, 2 secretários e um suplente, nomeados pelo juiz eleitoral 60 dias antes da eleição, em audiência pública, anunciado pelo menos com 5 dias de antecedência. Parágrafo 1º. Não podem ser nomeados presidentes e mesários. Os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o 2º grau, inclusive, e bem assim o cônjuge. 2. Os membros de diretórios de partidos desde que exerça função executiva. 3. As autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo. 4. Os que pertencerem ao serviço eleitoral. Parágrafo 2º. Os mesários serão nomeados, de preferência entre os eleitores da própria sessão, e, dentre estes, os diplomados em escola superior, os professores e os serventuários da Justiça. Parágrafo 3º. O juiz eleitoral mandará publicar no Jornal Oficial, onde houver, e, não havendo, em cartório, as nomeações que tiver feito, e intimará os mesários através dessa publicação, para constituírem as mesas no dia e lugares designados, às 7 horas. Parágrafo 4º. Os motivos justos que tiverem os nomeados para recusar a nomeação, e que ficarão à livre apreciação do juiz eleitoral, somente poderão ser alegados até 5 dias a contar da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo. Parágrafo 5º. Os nomeados que não declararem a existência de qualquer dos impedimentos referidos no parágrafo 1º incorrem na pena estabelecida pelo artigo 310º. Artigo 121º. Da nomeação da mesa receptora, qualquer partido poderá reclamar ao juiz eleitoral, no prazo de 2 dias, a contar da audiência, devendo a decisão ser proferida em igual prazo. Parágrafo 1º. Da decisão do juiz eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de 3 dias, devendo, dentro de igual prazo, ser resolvido. Parágrafo 2º. Se o vício da constituição da mesa resultar da incompatibilidade prevista no número 1, do parágrafo 1º, do artigo 120º, e o registro do candidato for posterior à nomeação do mesário, o prazo para reclamação será contado da publicação dos nomes dos candidatos registrados. Se resultar de qualquer das proibições dos N graus S2, 3 e 4, e em virtude de fato superveniente, o prazo se contará do ato da nomeação ou eleição. Parágrafo 3º. O partido que não houver reclamado contra a composição da mesa não poderá arguir sob esse fundamento, a nulidade da sessão respectiva. Artigo 122º. Os juízes deverão instruir os mesários sobre o processo da eleição, em reuniões para esse fim convocadas com a necessária antecedência. Artigo 123º. Os mesários substituirão o presidente, de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral, e assinarão a ata da eleição.
Parágrafo 1º. O presidente deve estar presente ao ato de abertura e de encerramento da eleição, salvo força maior, comunicando o impedimento aos mesários e secretários pelo menos 24 horas antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o impedimento se der dentro desse prazo ou no curso da eleição. Parágrafo 2º. Não comparecendo o presidente até às 7h30, assumirá a presidência o primeiro mesário e, na sua falta ou impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou o suplente. Parágrafo 3º. Poderá o presidente, ou membro da mesa que assumir a presidência, nomear ad hoc, dentre os eleitores presentes e obedecidas as prescrições do parágrafo 1º, do artigo 120º, os que forem necessários para completar a mesa. Artigo 124º. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 dias após, incorrerá na multa de 50% a 1 salário mínimo vigente na zona eleitoral cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal. Parágrafo 1º. Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no artigo 367º. Parágrafo 2º. Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 dias. Parágrafo 3º. As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos. Parágrafo 4º. Será também aplicada em dobro observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 dias após a ocorrência. Artigo 125º. Não se reunindo, por qualquer motivo, a mesa receptora, poderão os eleitores pertencentes à respectiva sessão votar na sessão mais próxima, sob a jurisdição do mesmo juiz, recolhendo-se os seus votos à urna da sessão em que deveriam votar, a qual será transportada para aquela em que tiverem de votar. Parágrafo 1º. As assinaturas dos eleitores serão recolhidas nas folhas de votação da sessão a que pertencerem, as quais, juntamente com as cédulas oficiais e o material restante, acompanharão a urna. Parágrafo 2º. O transporte da urna e dos documentos da sessão será providenciado pelo presidente da mesa, mesário ou secretário que comparecer, ou pelo próprio juiz, ou pessoa que ele designar para esse fim, acompanhando aos fiscais que o desejarem. Artigo 126º. Se no dia designado para o pleito deixarem de se reunir todas as mesas de um município, o presidente do Tribunal Regional determinará dia para se realizar o mesmo, instaurando-se inquérito para a apuração das causas da irregularidade e punição dos responsáveis. Parágrafo único. Essa eleição deverá ser marcada dentro de 15 dias, pelo menos, para se realizar no prazo máximo de 30 dias. Artigo 127º. Compete ao presidente da mesa receptora, e, em sua falta, a quem o substituir. 1. Receber os votos dos eleitores. 2. Decidir imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem. 3. Manter a ordem, para o que disporá de força pública necessária. 4. Comunicar ao juiz eleitoral, que providenciará imediatamente as ocorrências cuja solução deste dependerem. 5. Remeter à junta eleitoral todos os papéis que tiverem sido utilizados durante a recepção dos votos. 6. Autenticar, com a sua rubrica, as cédulas oficiais e numerá-las nos termos das instruções do Tribunal Superior Eleitoral.
7. Assinar as fórmulas de observações dos fiscais ou delegados de partido, sobre as votações. 8. Fiscalizar a distribuição das senhas e, verificando que não estão sendo distribuídas segundo a sua ordem numérica, recolher as de numeração intercalada, acaso retidas, as quais não se poderão mais distribuir. 9. Anotar o não comparecimento do eleitor no verso da folha individual de votação. Artigo 128º. Compete aos secretários: 1. Distribuir aos eleitores as senhas de entrada previamente rubricadas ou carimbadas segundo a respectiva ordem numérica. 2. Lavrar a ata da eleição. 3. Cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas em instruções. Parágrafo único. As atribuições mencionadas no N-graus 1 serão exercidas por um dos secretários e os constantes dos N-graus S2 e 3 pelo outro. Artigo 129º. Nas eleições proporcionais, os presidentes das mesas receptoras deverão zelar pela preservação das listas de candidatos afixadas dentro das cabinas indevassáveis, tomando imediatas providências para a colocação de nova lista no caso de inutilização total ou parcial. Parágrafo único. O eleitor que inutilizar ou arrebatar as listas afixadas nas cabinas indevassáveis ou nos edifícios onde funcionarem mesas receptoras, incorrerá nas penas do artigo 297º. Artigo 130º. Nos estabelecimentos de internação coletiva de rancenianos, os membros das mesas receptoras serão escolhidos de preferência entre os médicos e funcionários sadios do próprio estabelecimento. Capítulo 3. Da fiscalização perante as mesas receptoras. Artigo 131º. Cada partido poderá nomear 2. Delegados em cada município e 2. Fiscais junto a cada mesa receptora, funcionando um de cada vez. Parágrafo 1º. Quando o município abranger mais de uma zona eleitoral, cada partido poderá nomear 2. Delegados junto a cada uma delas. Parágrafo 2º. A escolha de fiscal e delegado de partido não poderá recair em quem, por nomeação do juiz eleitoral, já faça parte da mesa receptora. Parágrafo 3º. As credenciais expedidas pelos partidos, para os fiscais, deverão ser visadas pelo juiz eleitoral. Parágrafo 4º. Para esse fim, o delegado do partido encaminhará as credenciais ao cartório, juntamente com os títulos eleitorais dos fiscais credenciados, para que, verificado pelo escrivão que as inscrições correspondentes aos títulos estão em vigor e se referem aos nomeados, carimbe as credenciais e as apresente ao juiz para o visto. Parágrafo 5º. As credenciais que não forem encaminhadas ao cartório pelos delegados de partido, para os fins do parágrafo anterior, poderão ser apresentadas pelos próprios fiscais para a obtenção do visto do juiz eleitoral. Parágrafo 6º. Se a credencial apresentada ao presidente da mesa receptora não estiver autenticada na forma do parágrafo 4º, o fiscal poderá funcionar perante a mesa, mas o seu voto não será admitido, a não ser na sessão em que o seu nome estiver incluído. Parágrafo 7º. O fiscal de cada partido poderá ser substituído por outro no curso dos trabalhos eleitorais. Artigo 132º. Pelas mesas receptoras serão admitidos a fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações, inclusive sobre a identidade do eleitor, os candidatos registrados, os delegados e os fiscais dos partidos. Título 3. Do material para a votação. Artigo 133º. Os juízes eleitorais enviarão ao presidente de cada mesa receptora, pelo menos, 72 horas antes da eleição, o seguinte material: 1. Relação dos eleitores da sessão que poderá ser dispensada, no todo ou em parte,
pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral em decisão fundamentada e aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. 2. Relações dos partidos e dos candidatos registrados, as quais deverão ser afixadas no recinto das sessões eleitorais em lugar visível, e dentro das cabinas indevassáveis as relações de candidatos a eleições proporcionais. 3. As folhas individuais de votação dos eleitores da sessão, devidamente acondicionadas. 4. Uma folha de votação para os eleitores de outras sessões, devidamente rubricada. 5. Uma urna vazia, vedada pelo juiz eleitoral, com tiras de papel ou pano forte. 6. Sobre cartas maiores para os votos impugnados ou sobre os quais haja dúvida. 7. Cédulas oficiais. 8. Sobre cartas especiais para remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à eleição. 9. Senhas para serem distribuídas aos eleitores. 10. Tinta, canetas, penas, lápis e papel, necessários aos trabalhos. 11. Folhas apropriadas para impugnação e folhas para observação de fiscais de partidos. 12. Modelo da ata a ser lavrada pela mesa receptora. 13. Material necessário para vedar, após a votação, a fenda da urna. 14. Um exemplar das instruções do Tribunal Superior Eleitoral. 15. Material necessário à contagem dos votos quando autorizada. 16. Outro qualquer material que o Tribunal Regional julgue necessário ao regular funcionamento da mesa. Parágrafo 1º. O material de que trata este artigo deverá ser remetido por protocolo ou pelo correio acompanhado de uma relação ao pé da qual o destinatário declarará o que recebeu e como o recebeu, e a por a sua assinatura. Parágrafo 2º. Os presidentes da mesa que não tiverem recebido até 48 horas antes do pleito o referido material deverão diligenciar para o seu recebimento. Parágrafo 3º. O juiz eleitoral, em dia e hora previamente designados em presença dos fiscais e delegados dos partidos, verificará, antes de fechar e lacrar as urnas, se estas estão completamente vazias, fechadas, enviará uma das chaves, se houver, ao presidente da Junta Eleitoral e a da fenda, também se houver, ao presidente da mesa receptora, juntamente com a urna. Artigo 134º. Nos estabelecimentos de internação coletiva para rancenianos serão sempre utilizadas urnas de lona. 1, 2, 3, passei! A forma mais simples, prática e rápida de vencer o edital do seu concurso. Então acesse agora 123passei.com.br, escolha o guia ideal para seu concurso e vamos juntos acelerar para a sua aprovação. 1, 2, 3, passei!